Bom dia, meus queridos, né? Bom dia. Uma ótima sexta-feira a todos nós, né? Possamos ter aí realmente um bom dia de vida, um bom dia de aula para todos, né? Gente, na página 88, né? A gente parou aí, a gente falou um pouquinho sobre o processo de independência da América Espanhola e a gente foi falando de cada país, né? De cada processo de independência em cada localidade ali, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, né? E a gente falou de dois nomes muito importantes aí nesses processos de independência, né? Que participaram de grande parte desses processos aí, que são San Martín, né? E principalmente Simão Bolívar, né? São chamados Libertadores de América, né? O pan-americanismo, na verdade, é uma tentativa desses caras aí, desses dois caras muito importantes para a história da América Espanhola. Houve uma tentativa deles dois aí de criar uma ligação maior entre essas colônias, né? Entre essas ex-colônias, na verdade. Né? Aqui está dizendo o quê? Ó? As lutas pela independência espalharam-se por todas as colônias da América Espanhola, das espanholas na América chefiados por membros da elite crioula. Lembrem que a elite crioula é aquela galera que é a elite, mas que nasceu aqui na América, né, que no início não tinha direitos políticos, mas que agora encabeçou essa luta por, por independência. Mas houve, na verdade, San Martín e Simão Bolívar, eles não são da elite crioula, eles são líderes populares, né? Eles dois são líderes totalmente populares, né? Os americanos lutaram em prol de sua liberdade. Desses líderes, Bolívar e San Martín foram os mais expressivos, ou seja, são os dois mais, não foram os únicos, mas são os dois que são mais citados aí, são os dois que são mais colocados nos livros de história, né? Simão Bolívar e San Martín. O projeto de Bolívar, além de estabelecer união contra os espanhóis, era criar uma associação territorial, ou seja, era criar uma união maior entre esses países, né? Mas isso acabou não acontecendo, certo? No entanto, no final do processo revolucionário, a América Espanhola acabou fragmentada em vários estados nacionais diferentes. Perceba o seguinte, né? É até uma coisa que a gente pode comparar com o Brasil. O Brasil o Brasil era o território chamado de América Portuguesa, né? Essa América Portuguesa, ela não se fragmentou, né? Até porque quando o Brasil declara sua independência, ele não se torna uma república, ele se torna um império. Isso faz com que as regiões fiquem unidas a um poder central. O Brasil tinha como é que eu posso dizer? Uma dependência muito grande do poder central. Então isso faz com que as colônias fiquem unidas em um só poder, que é o poder do imperador. Né? Isso não acontece na América Espanhola. Os territórios vão se tornando repúblicas. E isso vai dando um caráter de independência regional de cada local. Por isso que a América Espanhola ela se divide em vários países, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, né? Ela vai se dividindo, cada região dessa vai se tornando independente. O Brasil não teve esse processo. O Brasil teve até uma tentativa, né? Em alguns momentos ali a Bahia tentou se separar, o Nordeste tentou se separar, o Rio Grande do Sul. Algumas regiões foram tentando se separar do Brasil, se separar ali e se tornar independente, mas isso não aconteceu. Isso não acabou não dando certo, ou seja, o Brasil continuou sendo um território só. A América Portuguesa ela não se subdividiu como a América Espanhola. Se você perceber, o Brasil é o maior país da América do Sul. Se eu não me engano, tem 47% de todo o território da América do Sul. 47% de todo esse território da América do Sul é Brasil, né? Ou seja, é um país continental, é o quinto maior território do mundo, né? Só perde aí para China, Estados Unidos, Canadá e Rússia, né? Que é o maior. Então o Brasil aí é o quinto em território, é o quinto maior. Então por quê? Porque o Brasil não se dividiu como a América Espanhola, né? Então, esse projeto aí de criar uma associação entre os países por San Martín e por Simão Bolívar acaba não ocorrendo, né?
Em 1826 ocorreu o Congresso do Panamá, encabeçado por Bolívar. Nesse se reuniram representantes da Grã Colômbia, México, Províncias Unidas de Centro-América e Peru. O objetivo desse evento era estabelecer uma confederação das repúblicas hispânicas, criar uma força militar comum e essa confederação e decretar o fim da escravidão no continente, ou seja, era uma tentativa aí de criar um exército comum, ou seja, para que esse exército comum? Um exército para todos os países ali, para que eles tivessem um exército comum, para que não ocorresse a possibilidade de uma recolonização, como alguns países sofreram uma tentativa de recolonização, né? É... Contudo, o ideal pan-americanista não foi aceito por três importantes nações da época, ou seja, esse pan-americanismo ele precisava de um reconhecimento internacional. E isso não vai acontecer, porque três países importantes na época, né, o Brasil, que era o maior país da América do Sul, né, os Estados Unidos, que era uma grande potência emergente naquele momento, e principalmente a Inglaterra, que era a maior potência do mundo naquele momento. Então, quando esses três países não reconhecem o pan-americanismo, isso fica complicado de acontecer, certo? Assim, o Congresso não cumpriu sua função. Nos anos seguintes, a antiga América Espanhola dividiu-se ainda mais em pequenos estados independentes, ou seja, surgiu mais estados independentes ainda, né? Ou seja, foi se dividindo mais ainda. Depois da independência, a elite crioula recém-formada passou a controlar o poder econômico e político, ou seja, a América ela foi dominada por uma elite, né? Tanto que ainda continuou sendo conservador durante algum tempo, e alguns países desse mesmo independente ainda continuaram utilizando o sistema de escravidão. O Brasil, por exemplo, é um grande exemplo. O Brasil não é da América Espanhola, mas o Brasil é um exemplo de país que se tornou independente e não acabou com sua escravidão. O Brasil se torna independente em 1822 e a escravidão só vai se finalizar lá no fim do século XIX, 1888. Então, isso prova de que quem dominou essas regiões, tanto a América Portuguesa quanto a América Espanhola, foram as elites locais e não a população, né? Tanto que as escravidões em alguns desses países continuaram até um bom tempo, né? Então, gente, esse é o finalzinho do nosso assunto aí, né? Por favor, eu vou. Eu peço que vocês façam aí rapidamente, né? É, 20 minutinhos aí, a página 89, né? Atividade de classe aí, página 89. Só o sistematizar, certo? Só façam aí o sistematizar, beleza? Aí vocês fazem 20 minutinhos, eu volto com a correção, beleza?